somos marginais. Nós não somos bandidos. Nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. Você provavelmente não sabe, mas Andor é a série mais importante já feita de Star Wars. E você deveria estar assistindo. Ela é importante não só para a história que acontece numa galáxia muito, muito distante, mas também porque ela traz história relacionada ao mundo real em que vivemos. E você pode assistir independente de ter assistido alguma outra coisa de Star Wars, inclusive Rogue One. Agora seria o lugar que entra aí a vinheta, mas esse é o primeiro vídeo do canal, não tenho vinheta, não sei nem se vou fazer vinheta. Então, vamos seguir a partir daqui. Spoilers, eu vou comentar sobre Andor, que é uma série que está disponível no Disney Plus, que do nosso querido amigo Enzo, não é Andor, e é apresentado pela primeira vez em Rogue One, uma história Star Wars, que é o primeiro filme que a Disney fez que não tem um Skywalker no elenco, não tem um Jedi, não tem um Sith. Ele então vai da perspectiva dos indivíduos comuns, das pessoas. Ele foi muito anunciado como um filme de guerra, e é um filme de guerra no universo Star Wars. Rogue One tem muitos personagens que são muito interessantes, que você olha e são muito carismáticos. A protagonista, que é a Jyn Erso, é super interessante, e você tem uma espécie de monges guerreiros que são super interessantes. O robô rouba a cena, assim, ele tem um humor sarcástico. E o personagem menos interessante não, mas o menos carismático de Star Wars Story, Rogue One, é o Andor. E é justamente dele que resolveram fazer uma série. É um personagem que é a série que ninguém pediu, com um personagem que ninguém pediu. E eu sei que eu falei que eu ia defender a série, defender não, né? Mas que eu tô falando que você precisa assistir. É exatamente porque ninguém pediu que a série é boa. Ela não tem responsabilidade, ao contrário das séries como Kenobi ou mesmo Boba Fett, que saiu esse ano. É uma série que chega sem peso, sem responsabilidade. Ela não precisa trazer novos detalhes de coisas que você já conhece, de personagens que você já ama, coisas desse tipo. Ela é uma série que é focada em personagens que não são tão importantes. E por isso mesmo os autores têm maior liberdade para desenvolver estes personagens. Apesar de ser personagens que a gente já sabe qual vai ser o fim deles, porque a gente já viu Rogue One, que se passa depois, é uma série que se passa antes disso. Ou seja, se em Rogue One a gente viu Andor como aquele líder rebelde, como aquele cara que inspira todos os outros e comanda, organiza um grupo disposto a fazer de tudo pela revolução, para derrotar o Império, a gente vai ver aqui em como ele se tornou esta pessoa. A série é construída numa dinâmica de arcos. A gente tem um primeiro arco, que é o arco que é uma pegada meio investigação, uma coisa meio detetive, polícia e ladrão, é uma pegada um pouco assim com alguns flashbacks do passado. E o segundo arco é um arco que ele é meio estilo assalto, meio estilo aqueles filmes de assalto, que eles vão bolando o plano, vão acontecendo as coisas, rola o ar. E eu tô gravando um dia antes de sair o episódio que vai dar início ao terceiro arco, então não sei. É meio perigoso fazer isso porque eu gostei dos dois primeiros filmes da trilogia da Disney de Star Wars, e o terceiro, os últimos. Aquele último filme de J.J. Abrams é horrível, é uma das piores coisas que eu já vi. E apesar de ser muito fácil, foi uma coisa boa com Star Wars, na minha opinião. Enfim, Andor é muito bom porque ele tem uma escala menor, e isso é muito importante. Ele parte da escala da pessoa comum. E é interessante também como isso se reflete também. Ele é uma série, além disso, que teve um bom tempo de produção. Então não é uma série que foi feita apressada, sabe? Então é uma série que, por exemplo, reflete nos cenários, isso reflete nas roupas, isso reflete nos diálogos, como eles são escritos. E a fotografia, ela traz isso, é uma fotografia que traz uma coisa suja. Ela leva a gente para lugares como espécie de bordel, como, enfim, lugares que... É isso, é uma série que ela é feita para um público mais adulto. É uma série, não é uma série estilo esses grandes filmes Star Wars, né, os numerados 1, 2, 3, 4, né? E nem uma série da Marvel ou um Harry Potter, da vida que tem que agora dar todo mundo. Então ela tem que entreter da mãe à criança, né, passando pelo jovem adulto, etc. É uma série que ela é feita para um público mais velho. Inclusive, um dos comentários críticos da série que eu tenho visto muito ela é lenta. E aí eu acho que ela não é uma série lenta, é uma série que ela caminha no tempo que ela tem que caminhar. Que não é com explosão toda hora, não é com luta toda hora, não é cena de ação toda hora. E isso, inclusive, dá tempo de desenvolver o personagem.
personagem olhando para algum lugar e o ator desenvolvendo no olhar aquela coisa. A fofoca, no primeiro arco a fofoca é super importante. Tem umas cenas lá que é tipo de como é que funciona o dia a dia da galera que trabalha, tem o cara que sobe, que toca os sinos, que é como se fosse o alarme da fábrica. Então ele se deixa gastar um tempo com essas coisas que vão ambientando você mais e expande esse universo Star Wars, né? Expande esses mundos que são muito reais e, obviamente, te faz portar mais com aquela coisa pequena. E ele também não é uma ópera espacial, né? George Lucas, ele quando lançou o Star Wars, perguntaram pra ele, tá, o que é isso que você fez, né? É um filme de fantasia? Ele falava que não era um filme de fantasia, não era um filme de ação, era uma ópera espacial. É um negócio muito baseado na jornada do herói, é muito baseado na jornada do herói, do cara que eu esqueci o nome aqui, que depois, inclusive, virou manual de roteiro para todo mundo, porque diversos filmes vão usar essa ideia de jornada do herói, né? A ideia do monomito e tal, está presente em várias culturas, inclusive dentro do aspecto religioso, né? Você consegue observar isso, por exemplo, no caso de Jesus. Jesus, se você for olhar, ele tem uma estrutura muito parecida do que a do Harry Potter, do que a do Luke Skywalker, do que a Katniss Everdeen, Jogos Vorazes e por aí. E aí isso não é uma crítica a Jesus, a Bíblia, nada. Estou falando só que é uma coisa que é presente em diversas culturas. Só que isso pressupõe uma dualidade muito grande. O lado da luz e o lado sombrio. Você não consegue fazer uma ópera espacial sem isso, né? E o George Lucas, ele assume isso, ele veste essa camisa, inclusive, da política dentro disso, né? Não é à toa que ele coloca trechos de discurso do George Bush, justificando as guerras, na boca do Palpatine, no episódio 3 de Star Wars. Não é à toa que ele admite, inclusive, que a sua inspiração para os uniformes dos imperiais são os uniformes nazistas. Você olhar para os uniformes nazistas, principalmente os da SS, olhar para os uniformes dos oficiais do Império, eles são muito parecidos. A ideia dos rebeldes derrotando o Império é inspirada nos Vietcongs derrotando o Império estadunidense. Inclusive o filme 6 é fantástico. Você tem ursinhos de pelúcia derrotando os soldados do Império da SS, certo? Obviamente para o público infantil, para trazer o público infantil, e tem todo o aspecto mercadológico de vender brinquedo, vender direito, vender animação, vender coisa. Mas é óbvio que tudo isso, como qualquer outra coisa, traz um subtexto político. E é o subtexto dos rebeldes, que no caso, inspirados nos Vietcongs, guerrilheiros comunistas. E não estou falando que George Lucas é comunista. Longe disso, ele é um bilionário. Isso acho que é muito interessante. Ele não era um bilionário, não era de família pobre, mas ele se tornou bilionário contando uma história e vendendo produtos dessa história, obviamente, mas contando uma história inspirada do ponto de vista da luta dos guerreiros rebeldes e Jedi, ou seja, cavaleiros, certo? Inspirados fortemente no comunismo e lutando contra o Império dos Estados Unidos, o Império capitalista. E isso fez dele bilionário. É interessante pensar isso. Voltando. Essa dicotomia, ela não permite muito espaço para aquela área cinza, né? Que é tão comum hoje nos filmes, inclusive, talvez seja por isso que, entre outras coisas, fez Game of Thrones ficar tão famosa, né? Porque você não tem nenhum personagem que é simplesmente bonzinho, todo mundo é bom em alguma coisa, mas também, na verdade, tem um lado sombrio, etc. Por que não deixa? Porque, cara, é isso, voltando ao exemplo do nazista, não tem nazista bonzinho. Você é nazista, cara. Ah, não, ele é nazista, mas, porra, ele é um ótimo pai. Não, foda-se, o cara é nazista. Ele é um vilão, certo? No máximo você tem ali o Han Solo, que é um cafajeste, tem essa coisa aí meio anti-herói, mas ainda assim, você pode ter soldados alemães na Segunda Guerra que não eram nazistas. Inclusive você tinha até a divisão da SS, do Exército Comum, mas enfim, não necessariamente todo mundo que estava empenhado no esforço de guerra alemão era nazista, ainda que estivesse contribuindo para uma política nazista. Nem todo mundo que estava contribuindo para o esforço de guerra era necessariamente contra o ideal nazista. Tem muitos objetivos pessoais, enfim, que acontecem no dia a dia.
Ou seja, quando você aproxima do ser humano, você pode mostrar aquela pessoa que faz coisas moralmente questionáveis por um ideal. Você pode mostrar aquela pessoa que é uma pessoa babaca, mas que num certo ponto tem uma atitude que é muito importante para ajudar os outros e que acaba, às vezes por interesses próprios e egoístas, acaba ajudando uma causa maior. E ao contrário também, às vezes a pessoa que é muito boazinha e no intuito de fazer o bem comete uma atrocidade ou etc. É cheio de, tem a famosa frase do inferno, tá cheio de boas intenções. Então o Endor entra um pouco nisso, ele entra nessa ideia do que é como é que funciona uma coisa do canal do Norton, tava vendo os vídeos dele, ele fazendo análise de episódio a episódio, algumas coisas, e ele falou do medo da TIE Fighter. Ele vai falando que nos filmes de Star Wars, né, os principais, TIE Fighters são destruídas muito facilmente. Mas que quando você coloca na perspectiva de uma pessoa comum, uma nave com aquele barulho, com aquele som voando, o medo que isso causa em pessoas comuns. Isso me fez pensar nas analogias, né, mais reais do nosso mundo. Como é que funciona para uma pessoa comum enfrentar um tanque de guerra, que vê um tanque de guerra vindo em sua direção, ou mesmo um helicóptero voando com todos os seus armamentos? Como é que uma pessoa comum lida com isso, lida com um exército organizado, uniformizado, regular, atacando? O que a gente pode beber de Che Guevara. A gente pode beber da teoria do foquismo. Foquismo, organização de ideias feitas por Che Guevara após a vitória em Cuba, em que ele vai explicar um pouco de como é que foram as táticas militares empregadas em Cuba e que ele enxergava que poderiam ser empregadas em outros lugares. Major Guevara, much external evidence indicates that the Marxist system of economics simply doesn't work. It doesn't provide a bountiful life for its people. After 47 years of trial, the Soviet Union still cannot feed and house and clothe their people properly. Do you think it's possible that the Marxist system just doesn't provide the proper incentive to create a really high level of productivity? ¿Usted tiene alguna tendencia a deslizar afirmaciones en las preguntas? Yo tengo que volver a destruir primero la afirmación para después contestar la pregunta. Usted afirma que está demostrado que el marxismo no da, el sistema marxista no da bienestar a la gente. Yo creo todo lo contrario. Si lo comparamos con Estados Unidos, el nivel de vida de cualquier pueblo es más bajo. Pero cuando ustedes hablan del modo de vida americano y del mundo libre, deben considerar en ese mundo libre, por ejemplo, los 200 millones de hombres que en América Latina se mueren de hambre, mueren de enfermedades, no llegan ni siquiera a ver la edad adulta, porque mueren famélicos de niños. Toda esa gente contribuye a la grandeza económica de Estados Unidos, que los explota en alguna forma. Así sucede en el África y sucedió en el Asia también. El marxismo rompe todo eso. En Cuba, evidentemente, hoy hay una situación más estrecha para mucha gente que antes, pero hay una situación mucho mejor para mucha más gente que antes. Y eso lo puede ver usted si viaja por el interior, si conoce a los campesinos nuestros, cómo vivían, a nuestros trabajadores del azúcar, cómo vivían. Entonces tal vez pueda encontrar la raíz de la pregunta. En este momento en que nosotros somos sitiados por el imperialismo norteamericano, no podemos darle a nuestro pueblo todo lo que quisiéramos, pero le hemos dado todo lo que hemos podido y todo lo que hemos sido capaces de hacer hasta ahora, en igualdad de condiciones, desde ministro hasta cualquier otro cargo del gobierno. Y eso es la principal razón por la cual los pueblos siguen luchando por liberarse. Vietnam del Norte está liberado y sin embargo Vietnam del Sur no encontró mejor el modo de vida norteamericano, sino que se rebeló, tomó las armas y está derrotando a la intervención norteamericana. Póngase a pensar si no hay algo detrás de eso que incita a los pueblos a luchar y si no es que el marxismo ofrece una vida mejor para los pueblos.
uma tática de guerrilha, de guerra de guerrilha revolucionária, feita por grupos irregulares contra grupos regulares. Grupos irregulares, ou seja, não é um exército oficial, não é padronizado, não tem um uniforme, não tem uma indústria de quem se compra as armas, não tem um quartel-general, é, por definição, irregular. Ou seja, não tem um padrão, contra forças regulares, que são as forças do Estado. Essa experiência foquista, arte, né? Aí tem todo um debate teórico, histórico, que eu não vou entrar, mas muita gente enxerga na forma que os Vietcongs derrotaram os Estados Unidos um exemplo de foquismo. O Che Guevara exatamente disse, temos que fazer 1, 2, 3, muitos Vietnãs, multiplicar a experiência do Vietnã, que é o Davi derrotando Golias, que é um rebelde derrotando o Império. E é exatamente, eles vão fazendo isso atrás de pequenas ações, ações que são feitas de forma esparsa, feitas de forma coordenada, mas o que não significa ações feitas pelo mesmo grupo, nem feitas sob o mesmo comando. Então você tem vários comandos diferentes que vão fazendo ações, empreendendo principalmente a partir de um âmbito rural, que é exatamente o que a gente vai ver ali no segundo arco de Endor, e também agindo nas cidades, como a gente vê no primeiro arco. E como a gente vê no filme Rogue One. Rogue One, ele tem inclusive uma forte inspiração nas lutas do Oriente Médio. Não precisa ser muito mais evidente do que isso, né? Eles estão numa cidade sagrada, no deserto, com um grupo guerrilheiro lutando contra o Império Invasor. Tá claro do que está falando o subtexto, né? Feitos por estadunidenses. O que será que tem a ver Estados Unidos com guerra sagrada, invadindo? Eles adicionam outro negócio que é esse aspecto de você destruir o local e o ambiente para retirar. No caso, eram cristais Kyber, que é o cristal do sábio de luz, é o cristal da Estrela da Morte, que é o negócio mais valioso que existe na galáxia. Tipo petróleo, né? É muito difícil enxergar o discurso político de Star Wars. Voltando para o foquismo. Esse exemplo cubano, eu acho que ele é muito interessante porque é exatamente assim que vão se construindo lutas da Aliança Rebelde. Rebels, a série animada, traça muito esse processo. Começam grupos diferentes, grupos esparsos, que vão fazendo ações individuais, vão agindo, até que o momento que começa a guerra de fato. Quando o Império destrói um planeta inteiro, vai culpar os rebeldes. Por sua vez, os rebeldes destroem a Estrela da Morte, que é uma estação espacial gigante do tamanho de uma lua. Ali começa a guerra de fato. Até então, o próprio Império tentava fazer de conta que não existiam necessariamente os rebeldes, tentava, né, não dar força, eram apenas terroristas, coisas desse tipo. De novo, muito linkado com todo o discurso que a gente vê sendo usado hoje, em guerras que acontecem hoje, como a gente viu sendo usado na história do próprio Brasil. No Brasil, a gente pode fazer o exemplo com Marighella, por exemplo. Nós não somos marginais. Nós não somos bandidos. Nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. Basicamente, o segundo arco de Endor, de novo, sem dar spoilers, ele vai trazer uma parte de assalto, em que eles estão querendo roubar dinheiro do Império. Tem motivos, tem porquês que eu não vou entrar nisso, porque eu não vou dar como a trama vai se desenrolando. Mas existiu exatamente no Brasil a ALN, Ação Libertadora Nacional, Ação de Libertação Nacional. Eu sempre confundo a ALN com a ANL, mas acho que é ok. A ANL é da Olga e tal. Enfim, a ALN vai fazer... Ou a ANL... viu? Uma das duas, a do Marighella, vai fazer um assalto ao trem pagador, que era um trem que estava cheio de dinheiro. E é exatamente com essa cena, com inclusive uma filmagem fantástica, né? Daquelas filmagens em que a câmera, que não tem cortes, né? A câmera vai seguindo, é um plano sequência, em que eles assaltam esse trem e pegam o dinheiro. Muito parecido com o que aparece no filme Solo, Star Wars, que também é um filme horrível, mas exatamente com esse segundo arco de Endor. Apesar de que no Brasil talvez o maior exemplo de folclismo seja a Guerrilha do Araguaia, né? A Guerra do Araguaia, que nomes como Genuíno foram protagonistas,
enfim, depois foram derrotados antes que pudessem chegar nesse estágio da guerra ampla. Foram derrotados ainda no início da implantação desse projeto revolucionário. Eu não achava que eles não voltariam mais. Eu acreditava e a gente acreditava que a ditadura não seria tão dura, que a repressão não seria tão cruel. Graças a Deus, o povo deve de joelhos agradecer os seus militares que acabaram com a guerrilha no Araguaia. Caso contrário, nós teríamos uma FARC no coração do Brasil. Eu estou aqui, um ato de amor sobre o meu filho que morreu na guerrilha do Araguaia. Eu sei que ele morreu, porque racionalmente a gente sabe isso. Tem informações, eu tenho atestado de óbito, mas a gente não consegue, no íntimo, no inconsciente, entender isso. A não ser no período em que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, não há na história registro de uma quantidade de soldados, né, de tropas das três forças e das polícias militares envolvidos num conflito dessa dimensão. Os acontecimentos são recentes, muita coisa ainda está por ser aberta e analisada. É preciso que haja uma decisão da República para que os arquivos sejam abertos. Não tem arquivo, ou seja, esses arquivos desapareceram. De um lado, um grupo de jovens idealistas. Eles acreditavam que era possível mudar o mundo tomando o poder pelas armas. De outro, o poder oficial combatia o que chamava de terrorismo. Houve torturas e assassinatos. Continuando com a comparação com Cuba, o dia que marca para Fidel o início da Revolução, o início da guerra, é o 26 de julho, dia de a principal derrota dele, né, de seus camaradas, de seu esforço revolucionário. O dia que vai batizar o movimento dele depois, o movimento 26 de julho. O dia que é comemorado ainda hoje pelos cubanos como o dia da rebeldia cubana, em que nesse mês, essa semana, em julho, cubanos colocam bandeiras pretas e vermelhas, bandeiras do 26 de julho e bandeiras de Cuba em suas janelas. E inclusive continuam fazendo isso hoje, neste ano, anos depois, mais de 60 anos depois da vitória da Revolução Cubana, continuam fazendo isso em alusão exatamente a esse processo de luta. E ataque Porta-Moncada foi um ataque qualquer ideia. Se a gente ataca um caminhão, se a gente rouba um banco, se a gente faz outras coisas, podem nos chamar de terroristas, podem inclusive falar que a gente foram bandidos, outra coisa. Se a gente ataca uma unidade militar, a gente, além de conseguir roubar as armas e se armar, eles vão ter que falar da gente, vão ter que assumir. A ação é derrotada, Fidel vai preso junto com alguns outros sobreviventes e depois ele, no seu discurso, ele vai falando, fala inclusive a famosa frase, a história me absolverá, um discurso que você conta inclusive para ler de graça na internet, traduzido e tal. Nesse discurso ele vai ganhando aos poucos o povo pro lado dele. Ele não era o principal líder de esquerda ou líder antiditatorial em Cuba na época, mas ao tentar fazer dele um exemplo, o próprio regime Batista, o regime ditatorial de Cuba, vai transformando nele num exemplo, não um exemplo de punição, mas um exemplo a ser seguido. Inclusive tem toda uma mobilização social para que depois ele seja perdoado, para que ele seja libertado e para que ele vá, e aí isso faz com que ele acaba indo para o México, onde, enfim, saindo de Cuba. E é exatamente algo que acontece em Rebels. Rebels a gente tem em uma das suas temporadas em que eles sofrem uma grande, de novo, sem detalhes, sofrem uma grande derrota no planeta de Ryla, e aí tem que continuar organizando a revolução, quer dizer, a Aliança Rebelde, esse início de célula rebelde deles, fora do planeta. Então eles continuam se organizando, mas não de dentro do planeta, fora do planeta. Algo muito parecido com o que aconteceu com o Fidel, com a história real de Fidel. Não é fácil fazer uma guerra regular, não é fácil fazer foquismo. Você está diante de muita pressão, você está diante de
inclusive tem falas dos guerrilheiros brasileiros que sobreviveram, falas inclusive do Genuíno. Tem um documentário muito bacana que a gente está usando cenas dele aqui, do Canal Brasil, da TV Brasil, documentário da TV Brasil, TV estatal, que fala da Guerra do Araguaia. E neles eles inclusive no caso do Araguaia tiveram alguns que foram criados pelos chineses, mas enfim, eles falam de como é desgastante esse período de adaptação, que eles chamam, um livro maravilhoso que fala sobre isso, no caso da Nicarágua, tão famosa hoje Nicarágua, né? Mas que a estepe é muito mais que uma imensa montanha verde, que vai falando a montanha é muito mais que uma imensa estepe verde. Eu acho que eu inverti o título, tá ali. O processo de você se isolar, de você lidar com as perdas, de você confiar sua vida a pessoas que você não conhecia até então, o processo de você abandonar tudo para se dedicar a uma causa, isso é fundamental para qualquer revolução. E isso está na base das experiências de resistência ao nazismo, de resistência à invasão imperialista, que inspiraram George Lucas, mas nunca foram muito exploradas por ele, demonstradas. E isso eu acho que é uma coisa que Endor vai trazer. Eu espero que ele traga. Tem até essa imagem aqui que eu vi, essa fanart muito boa. Mas eu espero, e aí é isso, né? Tô na metade da temporada, tem mais meia temporada que você pode correr atrás e assistir, seja pela Disney Plus ou dando seus pulos aí pra ver, exatamente qual que é o papel dessa ideologia dentro de quem se dedica à Aliança Rebelde. É apenas por questões pessoais, porque elas são importantes, né? Se você conversar com movimentos sociais, as pessoas geralmente se organizam em grupos, em partidos, através de uma opressão que sofre. Em Star Wars a gente vê isso. O Luke, ele decide ir com... Ele é basicamente um fazendeiro, decide ir com Obi-Wan e decide depois participar da Aliança Rebelde a partir de ver o Império matando sua família. Isso é o que faz ele se radicalizar. Como é que Star Wars vai trabalhar com isso, que foi tão pouco trabalhado agora? Porque isso é um elemento fundamental dentro de qualquer revolução, de qualquer guerra, e principalmente dentro de uma revolução que vai usar de uma estratégia foquista. Eu acho que Endor está construindo essa série mais adulta, construindo essa coisa que tem muito mais diálogo com o mundo real. Isso dá uma qualidade maior para o filme de Star Wars, porque quando você vai rever algum filme ou ver uma obra nova, você vai olhando aqueles detalhes do cara entrando dentro do TIE Fighter, enfim, as pessoas na rua ouvindo. Tudo isso vai ganhando uma importância maior quando você se importa com quem está ao redor, né? Quanto mais você aprofunda o universo, mais interessante fica o que já tinha antes dele. Eu gosto tanto, por exemplo, da série de Anéis do Poder agora, ou estou gostando mesmo de House of the Dragon, porque são obras que transformam em conteúdos ainda melhores daquilo que eu já gostava, além de ter sua beleza própria e ter, é claro, que também aquele sentimento de nostalgia, de você estar de novo vendo um parente que você gosta, de você estar de novo visitando um lugar gostoso, um lugar agradável, um lugar que te traz boas memórias. É isso, agora o horário, eu devia ter pedido, né, se fosse um vídeo clássico, eu tinha pedido no começo para se inscrever no canal e tal. Não sei se vou fazer em outros vídeos, eu confesso que a experiência de gravar, de editar, não gosto tanto, não é tão legal, mas a experiência de escrever o roteiro, eu gostei muito. A experiência de colocar essas ideias para fora, de tentar organizar as coisas que estão na minha cabeça, ela é muito bacana. E a experiência as conversas que eu tive com algumas pessoas depois de fazer um vídeo piloto também foram muito interessantes. Então talvez eu chegue a fazer mais vídeos, ou não, enfim, não sei. Mas de qualquer forma, sei lá, se inscreve